Olá pessoal do segundo ano, mais uma vez aqui o professor Claudio Henrique com vocês, para na aula de hoje a gente falar da formação dos Estados Unidos, né? Que é de grande importância para o nosso currículo na área de História, né? Então vamos lá, vamos falar de como se deu essa formação, né, desses Estados Unidos. Só para relembrar que a independência ela passou pelo processo da relação metrópole-colônia, né? Pouca interferência inglesa sobre as colônias, autonomia colonial. Para início de conversa, a gente tem que compreender que as regiões que era colônia, essas colônias pertenciam à Inglaterra, né? A metrópole era a Inglaterra, né? Mas para início de conversa, a interferência da metrópole foi pouca nas colônias, isso contribuiu para o processo, né, de crescimento dos Estados Unidos. A Guerra dos 7 Anos, restabelecimento do pacto colonial, leis, controle fiscal, descontentamento, ausência de sentimento nacional, o 4 de julho de 1776, Declaração da Independência, Guerra de Independência. Em 1783, nós temos a Inglaterra reconhece a independência. Então, assim, as colônias, né, do norte e sul, nós vamos ter as regiões onde vai se formar os Estados Unidos. Essas colônias vão ficar divididas em duas partes, norte e sul, né? A Geórgia, a Carolina, né? Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, né? Pensilvânia, Nova York, certo? Nova Jersey, tudo elas vão ficar em áreas, né? A Virgínia, por exemplo, ela fica na área do sul, certo? Onde é Nova York, já fica na área do norte, as colônias, né? Então, só lembrando, né, que essas colônias elas estavam ligadas a uma metrópole, que é a Inglaterra, igualmente o Brasil ligado a Portugal. Os Estados Unidos, no século XIX, ele inventando uma nação, né, o que fazer com a liberdade conquistada? Definição de modelo republicano. Necessidade de atender diferentes regiões, ausência de uma homogeneidade, né? George Washington, o primeiro presidente. Thomas Jefferson foi o homem que foi responsável pela construção política, né? Pelo modelo republicano liberal. Aqui nós temos a imagem, né, de George Washington, primeiro presidente, e desse homem responsável pelo ser republicano, Thomas Jefferson. O sonho de república perfeita, independente, autossuficiente e democrático, né? Thomas Jefferson foi o cabeça, o pivô, né, dessa república. As guerras napoleônicas, territórios franceses na América, possível ameaça de invasão dos Estados Unidos, justificativa para a expansão geográfica, compra de territórios Louisiana, né? A marcha para o oeste, símbolo da expansão de uma nova república, consciência de união, guerra Inglaterra e França, neutralidade americana, e a guerra de 1812, Estados Unidos e Inglaterra, legitimação da independência, né? A monocultura, o algodão e o tabaco, né? Nós temos a prática da monocultura, é uma agricultura com duas principais produções, como o tabaco e o algodão. A demanda de mão de obra, né? O que é que entra aí a mão de obra? Aumenta uma mão de obra da escravidão, né? Principalmente na região da Virgínia, era fornecedora, né, de escravos.
o sul escravista e o norte trabalho livre. Então, assim, a gente tem que ter compreensão que na formação desses Estados Unidos, ainda enquanto colônia, nós tínhamos a região norte e sul. Onde é que havia maior mão de obra escrava? No sul. Onde é que havia mão de obra livre? No norte. Né? No norte nós temos famílias que eles vão desenvolver seus próprios sítios, suas fazendas. Né? A produção se dá pela família. Um trabalho muito familiar. Uma renda muito familiar. Isso no norte. Já o sul tem um trabalho escravo. Desenvolvimento da indústria no Nordeste. Né? Então, a região Nordeste, onde se formou os Estados Unidos, é onde vai se desenvolver o potencial da indústria. Os meios de transporte como representante do progresso. O que é que nós tínhamos de progresso? Quais eram os primeiros transportes nessas regiões de hoje é os Estados Unidos? A ferrovia, né? As locomotivas a vapor, né? Aí nós temos também, nesse decorrer do processo, no século XIX, o reformismo religioso, né? O grande despertar, reunião em acampamento metodista, né? Em 1839. Nós temos movimentos reformistas, Taylor, David, Becher. A escravidão como um pecado coletivo. Olha como é visto né? a questão da escravidão. Uma nação que se expande e se divide. De novo a escravidão, novos territórios. Né? A casa dividida e a guerra de secessão. Né? As causas da Guerra Civil Americana, né, em 1861 a 1865, Norte e Sul, né, caráter político, conservação da unidade nacional e de natureza social, fim da escravidão, final do século XIX, burguesia industrial nortista, né, aí a aristocracia sulina, economia industrial do Norte, a economia agrário exportadora do Sul. Sobre a Guerra Civil Americana, né? Qual foi a guerra, né, americana, onde envolve os Estados Unidos de grande respaldo, né? A Guerra de Secessão, né? O que vai ocasionar essa guerra? Essa divisão entre Norte e Sul, né? Também conhecida por Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, e por Guerra Civil Norte-Americana, a palavra secessão quer dizer separação do que está unido. No caso, o norte da América, o norte-americano, a divisão das regiões do norte e sul. Anos de guerra de 1861 a 1865, ou seja, 4 anos de guerra. Então, o que envolveu essa guerra de secessão é isso, essa divisão, né, de norte e sul. As regiões norte, sul e oeste. Nós temos a região nordeste, região norte, central, região sul. A região norte, central, é a região da Nova Inglaterra, né? Economia do norte, né? Melhor desenvolvida, aliás, em termos industriais, mecânicas para aumentar a produção. Então, a economia do norte, ela investiu todo nessa questão, na mecânica para aumentar a produção, nas construções de canaviais, em barcos a vapor, estradas de ferro. Então, a economia do norte foi muito voltada para essa questão, para esses 4 pontos. Mecânica para aumentar a produção, construção de canais, né? E barco a vapor e estrada de ferro. A agricultura e a pecuária expandiu-se para o noroeste. Trigo, milho, uvas, gado, carneiros, suínos, e vendiam para outras regiões em troca de manufatura. As classes sociais do norte, né? Não havia escravo no norte, né? Eu já falei que no sul é onde havia escravo. Então no norte não tinha escravos.
Os trabalhadores eram livres, né, imigrantes, trabalhavam em oficina, construções civis, estradas de ferro, canais. No campo eram os jornaleiros, classe média mais numerosa. No campo, trabalho familiar, encontra-se o maior número de pessoas nessa classe. Nas cidades, artesãos, mecânicos, advogados, médicos, professores, funcionários públicos e jornalistas. Classe alta. Quem é as classe alta? Pessoas que acumulavam com o comércio de importação, exportação e atividade bancária. Então, na classe média, nós tínhamos artesãos, mecânicos, advogados, médicos, professores, funcionários públicos. Né? Os trabalhadores livres, quem eram? Os imigrantes. E a classe alta, pessoas que acumulavam dinheiro com o comércio. A economia do Sul era baseada em quê? Na agricultura, algodão, arroz, milho, trigo, pequenas manufaturas e artesanato. Quem eram as classes sociais que pertenciam ao Sul? Como já falou anterior, a classe dos escravos, os pequenos lavradores e os grandes fazendeiros. A economia do Oeste, mineração, agricultura e pecuária. As classes sociais do Oeste, garimpeiro, homens livres, vaqueiros assalariados, pequenos lavradores e índios. Isso no Oeste. A escravidão, né, os Estados Unidos era formado por 24 estados, sendo que 15 deles adotavam a escravidão para a prática legal. Estados confederados da América, 11 estados sul uniram-se e declararam independência ao restante do país. Dois principais partidos políticos, né, os democratas e o Índice, 1840 a 1848, democrata 1828 a 1836, 1844, 1852 e 1856, defendiam uma filosofia política intitulada laissez-faire. Em 1808, o Congresso aprovou uma lei que proibindo o tráfico internacional de escravos. Sociedade Americana de Colonização, 1816. Primeiras reações à escravidão. Primeira campanha de abolicionismo radical iniciada por um negro livre em 1829. E Sociedade Americana contra a Escravidão em 1833. Anarquismo cristão. As eleições de 1860 vai envolver democratas e republicanos. Abraham Lincoln. Guerra Civil. Vantagem do Sul, defendia a sua terra, exércitos melhores. Vantagem do Norte, apoio de mais estados, maior quantidade de estradas de ferro, canais de rios, indústrias, produção de armas e bancos de dinheiro em circulação. Guerra nas águas, bloqueio dos portos sulistas, barcos blindados com chapas de ferro. Guerra Canal era maiores. As nações estrangeiras não visavam vantagem em apoiar a região sul na guerra. O norte contava com o apoio da Rússia Imperial. Guerra no solo. O norte inicialmente foi desfavorecido à proclamação da emancipação, aumentando assim as forças do exército do norte. Nomeação do general Ulysses. Em 14 de abril morre o presidente Lincoln. Os impactos da guerra, aproximadamente 970 mil mortos. Norte, crescimento da economia, transporte, ferroviário, armamentos, desenvolvimento tecnológico, medicina, comércio, educação, urbanização das terras no oeste e das áreas centrais do norte americano, expansão industrial e o desenvolvimento do capitalismo, trabalho duro, educação e liberdade econômica a todos, ideal nortista. Sul, perca de total influência política, economia e cultural dos Estados Unidos, crise nos sistemas agrários manufatureiros. Abraham Lincoln, O Caçador do Vampiro, né? O livro do escritor norte-americano, né?
Graham Smith. Abraham Lincoln, O Caçador de Vampiros, em 2012, né? A adaptação do livro homônimo para as telonas, com a direção de Tim Burton. Lincoln, 2012, filme que registra os 4 últimos meses da vida de então presidente. E aí a gente fica por aqui, né? Um abraço.